Boa noite, terça-feira 2020 e o Carreira em Pauta, mais uma vez, com a sua carreira ao vivo. Todas as terças-feiras estamos aqui reunidos para tratar de assuntos importantes para você que está aqui nos acompanhando sempre todas as terças-feiras. Um abraço, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. E o tema de hoje é muito interessante, principalmente aí para a galera da engenharia, é isso? Se você tem dúvidas, você irá sanar todas essas dúvidas e vai ser uma oportunidade maravilhosa hoje à noite. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo Blender Narciso. Blender, ele é graduado em engenharia elétrica, está cursando MBA em gestão pública, vem atuando ao longo desses anos na área de projetos, laudos técnicos, na gestão de equipes, elabora e executa serviços no ramo da elétrica, ensino de treinamentos de ENR, as famosas normas regulamentadoras. É professor e ainda atua como inspetor-chefe do CREA Minas. Que mini currículo que não é tão mini assim. Bem-vindo, viu, Blender? Oi, Ana. E aí, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite aí, nossos caros seguidores aí do Carreira em Pauta. É uma satisfação aí estar com vocês aí nessa live. Obrigada aí pela sua participação. A galera vai ficar aí perguntando cadê Peterson Franco, não é isso? Mas Peterson teve um imprevisto, está em outro compromisso e vamos seguindo. Hoje vamos nós dois aqui com essa grande missão de levar informação para a galera que está aqui conosco. Então, o tema de hoje, pessoal, que nós achamos muito interessante tratar é engenharia. Reinventar-se na carreira é o sucesso, é o segredo para aumentar as chances no mercado de trabalho. É preciso se reinventar e nós vamos entender isso por quê. Mas vamos começar então, Blender. Vou fazer a pergunta que seria do nosso amigo Peterson Franco para você. O mercado de trabalho para os engenheiros está saturado? Todo mundo fala, para que eu vou fazer engenharia? Porque nesse Vale do Aço está lotado de engenheiro. As faculdades despejam engenheiros a cada 6 meses no mercado. Mas é bem assim? Não, não é, né, Ana? Não é bem assim. O mercado, a gente não pode falar que ele está saturado. Acontece que no cenário da engenharia, a gente tem várias atividades. Então, por exemplo, a resposta é não, não está saturado. Por mais que a gente tenha muitos profissionais de engenharia, o nosso país, no caso o Brasil, demanda ainda cada vez mais de profissionais na área da engenharia. Claro, acontece, por exemplo, se a gente pegar um cenário da engenharia civil, a parte de elaboração de projetos arquitetônicos, de casas mais simples, elaboração de projetos elétricos mais simples, isso a gente tem em todos os locais. Então, esse tipo de ramo, a gente fala que tem muita concorrência. E é aí que a gente precisa o quê? Abrir os nossos horizontes, buscar novos caminhos, novas especialidades, para poder sair daquela linha assim, da normalidade, né? Buscar aí atividades assim, cada vez mais fortes aí que o país precisa, né? Então, não, o mercado ele não está saturado, né? O que nós precisamos como profissionais é buscar novas oportunidades aí que o mercado está precisando. Entendi. A gente precisa saber onde coloca aí a nossa estratégia, não é mesmo? É a famosa Exatamente. distribuir os ovos em algumas cestas que às vezes as pessoas ainda não identificaram quais cestas seriam essas. Isso. Porque a gente entende, e logo vai ser tema, né? Vai ser uma das próximas perguntas, é que nós estamos aqui numa região industrial, uma região de grande porte, mas a gente sabe que não existe só isso. Mas é o tema da próxima pergunta e nós vamos deixar esse item para o final. Manda um Sim. abraço para o primeiro eletrotécnico. Estão pedindo aí para você mandar abraço, Breno. Ah, é minha turma que está acompanhando aí, a turma de eletrotécnica. Ô, pessoal, valeu, muito obrigado aí pela participação. Alguns aí, pelo que eu estou vendo, já formaram e outros estão cursando aí o curso de eletrotécnica. Uma honra aí ter a presença de vocês. Muito bom. É uma turma, Ana, inclusive, que está fazendo curso técnico. Eu sempre falo com o pessoal que a gente tem uma dificuldade, quando a gente fala da questão de o mercado estar muito saturado ou não, a gente tem que tomar muito cuidado também durante a formação.
A que ponto que eu quero falar? Por exemplo, a pessoa que escolhe cursar a engenharia direto, quando eu falo direto, é o seguinte, ela pula aquela etapa do técnico. Então, por exemplo, eu sou engenheiro eletricista. Eu fiz o técnico em eletrotécnica, que foram na época 2 anos de formação, e fui para engenharia. Então, o técnico, você aprende aquelas bases, as matérias bases da elétrica. Quando você vai para engenharia, você vai mais preparado, né? Daquela pessoa que foi para engenharia direto, por exemplo, tá? Mas o que isso muda no final? Vai ser, às vezes, a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Porque a gente tem que ter uma atenção que a engenharia são 5 anos. E é muito cálculo. O pessoal fala, né? A engenharia tem muito cálculo, fica com um pouco de medo, mas todo o conteúdo, toda matéria que a gente vai fazer acaba tendo um pouco de cálculo. Mas a engenharia, por sua especialidade, necessita de cálculo, porque a engenharia trabalha muito com a resolução de problemas. Então, quando você não dá o passo, né, maior que a perna, você se sente mais seguro e fica mais confortável assim no mercado de trabalho. Então, um profissional que faz o curso técnico e o profissional que faz engenharia, ele fica mais preparado para o mercado de trabalho. Ele vê uma base para depois se aperfeiçoar mais na engenharia. Agora, o profissional, o estudante que vai direto para a engenharia, não que isso seja errado, de forma alguma, mas ele precisa ter uma atenção, que ele vai precisar se aprofundar mais durante a graduação, para quando ele entrar no mercado de trabalho, ele fique mais pronto, vamos dizer assim, né? Mais preparado. Porque, assim, temos muitos profissionais da civil, da elétrica, da mecânica, da produção, nós temos inúmeras descrições de engenharia, mas nós temos atividades e trabalhos para todo mundo, que cabe a gente ter muita atenção durante a nossa graduação e o que a gente está buscando. Tá? A gente não pode simplesmente esperar o diploma cair no colo no final da graduação para aí sim buscar fazer algo, porque aí pode ser tarde demais. Com certeza. E a questão do curso técnico, né? Nós somos professores do curso técnico e nós precisamos Sim. também defender a nossa bandeira, né? Vamos dizer assim, porque é uma garantia, entre aspas, de uma empregabilidade mais rápida. Porque eu tenho um curso de curta duração e há uma carência muito grande para as pessoas do curso técnico. Porque eles aprendem o mão na massa, eles aprendem a parte rápida, a parte de prática do processo. E realmente o que você falou faz todo sentido. Você sai do curso técnico, pelo menos aprendendo a desenhar, né? Os desenhos técnicos. Porque eu fiz um pouco de engenharia, tá? Não concluí, mas eu tomava, assim, uma grande surra nos desenhos. Não é o curso técnico, eu falo com meus alunos, por exemplo, o curso técnico ele foca muito a prática. A prática. E a engenharia, ela foca muito o cálculo, que é a resolução do problema. Então, o engenheiro, o papel do engenheiro, dos papéis do engenheiro é resolução de problema. Mas para ele poder resolver o problema, ele tem que saber como que executa, como que funciona o processo. E no curso técnico, ele vê essa abertura. Então, com meus alunos, por exemplo, a gente tem uma matéria lá que é circuitos elétricos, e eu coloco os meninos fazer prática. Aí eles falam, o professor, deu um problema aqui. Eu falei, opa, se vira e acha esse problema. Vocês têm que procurar e resolver. É isso, o mercado, claro, ele não quer a pessoa já formada, aquela coisa. Não é assim. Mas ele quer já um preparo básico, uma base boa, para você poder dar sequência ali. E o técnico ajuda muito, né, junto com a engenharia. Porque eu falo que o técnico, ele limita. A gente tem que ter atenção também que o técnico, ele limita as suas funções. A partir do momento que você vai para a área da engenharia, o céu é o limite. A engenharia te dá total atribuição para você executar a sua atividade. Muito bom. Isso é muito importante, né? A gente entender esse processo. E quando você passa pela escola e faz ali da sua carreira uma construção, não é uma regra. Mas se você se prepara com o curso técnico e depois vai para o superior, você tem um nível de maturidade, de experiência, tanto teórica, prática e profissional, muito grande. Então você acaba quase se tornando um profissional completo. O que vai fazer ainda muita diferença para alguém que já ingressou logo de cara no ensino superior. Sim, igual você muito falou, a questão da empregabilidade, né? Então, quando você faz o curso técnico e entra na engenharia, a oportunidade de mercado, ela abre já, por você já ter a formação de técnico. Imagine só você fazer os 5 anos de graduação e já trabalhando na área. Então, você somando, você pode chegar pós-formação
na graduação, você pode chegar a 6 anos de experiência na área. Então, olha como que você não fica bem mais preparado para o mercado de trabalho. Com Juntando certeza. as E o duas, currículo técnico com fica engenharia. atrativo, né? Bem Desculpa, melhor. eu te cortei. O caminho fica mais fácil. Fica mais fácil. O currículo fica atrativo, o recrutador adora. Isso. Falando Hoje, aí hoje como... Anne, a gente tem em torno de 1 milhão de profissionais de engenharia aí no Brasil, tá? Registrado no sistema. Claro, engenharia aí é todo mundo, né? Nós temos aí em torno de 21, tá? Engenharias. Então, a gente tem metalurgia, civil, elétrica, mecânica, computação, produção, pesca. Nós temos a engenharia de telecomunicação. Então, somando todos os profissionais, nós temos aí no sistema hoje em torno de 1 milhão de profissionais ativos no Brasil. E é pouco, tá? O mercado demanda cada vez mais profissionais aí para o crescimento da nação. Esses profissionais, essa média, né, essa estimativa, ela pode ser, você pode me dizer que ela é do pessoal que já tem o registro no conselho, por exemplo? Seria uma métrica? Isso. Quando eu falo próximo a 1 milhão, que já são profissionais que têm a diplomação e têm um registro no conselho. Né? Porque a gente tem que ter uma atenção que a instituição de ensino ela qualifica. Ela qualifica. E o conselho de classe, ele habilita. Então é como se a pessoa falasse assim, Leider, você sabe dirigir? Eu falo assim, eu sei dirigir. Ah, cadê seu CNH? Ah, eu não tenho CNH. Então, para a lei, você não sabe dirigir. Você tem que ter CNH. Então seria isso, tá? Então você tem um diploma, você está qualificado. E o registro no conselho de classe, no CREA, você está habilitado a exercer a sua função legalmente. Muito bom. A carteirinha, Isso é né? muito importante. A querida carteirinha. A carteirinha. É verdade. Blenda, já que há espaço, o mercado não está saturado, o que a gente precisa entender? Quais são os passos que um estudante deveria já seguir no primeiro período ali da engenharia para que ele não venha ter surpresas no final do curso? Porque tem gente que é assim, ele estuda, deixa a vida levar, chega no final do curso ele pensou, poxa, eu não fiz o estágio, e agora? Eu formei engenharia e vou trabalhar em quê? Não vai trabalhar, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Então, Não é quais lembrado. são os passos? Qual seria a estratégia mais adequada para esse estudante que ingressa no curso de engenharia, seja ela qual for? Ana, eu sempre falo nas minhas palestras que a partir do primeiro dia que o estudante de engenharia, seja qualquer engenharia, ele pisa na sala de aula, ele tem que se comportar como engenheiro. Então, o primeiro dia de aula, você precisa se comportar como engenheiro. Então, a partir daquele momento ali, você está à frente de professores totalmente capacitados, né? Então você tem que se concentrar, ter foco nas matérias, que são matérias super importantes. E por que eu falo isso, a questão de ter foco? Porque os primeiros anos, eu falo que os 2 anos e meio de engenharia, a gente deve ter, eu acho que também tem o Patrick aí, né? Fez engenharia de produção, ele está falando. Os primeiros 2 anos e meio são os anos mais difíceis na engenharia, porque são matérias de cálculo. Então, preciso ter foco. Então, entrou, foco, presença em sala de aula e já se comporta como engenheiro. E no caso do estudante, que a gente tem o estudante, o recém-formado e o profissional que está mais tempo no mercado. No caso mais do estudante, participar de todas as atividades que a faculdade fornecer, a instituição de ensino, programas voluntários. Eu acho que posso falar, se der um tempo mais à frente, eu participei do CREA Minas Júnior, né? É um programa voluntário. Exposip, a gente vai ter Exposip na nossa região aqui, no Vale do Aço, né, em Patinga. Participem das exposições. Então, eu participei de tudo, até exposição que não tinha nada a ver com a minha área de elétrica, eu participava. Exatamente para promover o quê? O meu network. A gente sempre fala nisso, né? Network, mas gente, mas se vocês souberem como é importante o network na vida de um estudante, de um recém-formado, quanto antes começar, melhor. Então, assim, eu participava de tudo. Tudo. Muito bom. Então, para o estudante é isso, sabe, Ana? É buscar mesmo esse contato com profissionais, se comportar como engenheiro e participar de todos os eventos aí que a faculdade promover, ou alguma entidade, né? Algum grupo estudantil está realizando, vai lá e participa. Voluntário, vai para dentro. Isso vai agregar muito.
Agrega muito. Patrick está aí marcando presença, né? Com o CREA Minas Júnior também, né, Patrick? Muito obrigada. Grande parceiro nosso também. E é realmente isso, né? E aí você tocou num ponto interessante do networking. E lendo, eu vi um trecho, né, do livro em que o autor fala o seguinte: nós pensamos muito em networking, nas questões muito amplas, muito de, nossa, eu quero conhecer o dono daquela empresa, ou eu quero conhecer o gerente. Mas ele contando casos, falando de alguns cases, que as pessoas conseguiram contratos porque elas conversaram com a menina do café e a menina o apresentou a uma pessoa. Então a gente precisa parar com essa mania de grandeza, de achar que o networking ele precisa acontecer Tá na diretoria, né? escalão. Não pode ser assim. Eu acho que o network, ele tem que ser feito com qualquer pessoa. E o network que a gente fala é o network profissional. Se aquela pessoa está dentro daquela rede, daquela empresa, independentemente da função, ela tem contatos ali dentro. Ela tem contatos. Então, assim, às vezes a gente foca demais na diretoria, fazer aquele contato com o proprietário, o dono. Gente, se a gente for olhar, ele está muito ocupado com um monte de coisa. Ele não vai atender, certo? Então a gente precisa buscar um contato mais seguro, saudável e sem buscar a pressa. A pressa é inimiga da perfeição. A gente tem que tomar cuidado com isso, senão a gente pula etapas. E pular etapas nunca é bom. Verdade. E é muito importante isso, porque a gente precisa entender que a gente quer o contato com alguém da diretoria, do mais alto escalão daquelas empresas, mas, como você falou, o tempo deles é limitado. Primeiro ponto. Segundo, que ele vai te dar uma fração de tempo para que você demonstre o quão interessante você é e o que essa parceria pode trazer beneficamente para ambos. Muitas das vezes o estudante ele ainda não está preparado para esse encontro. Isso. Ele faz essa questão do network, mas não se prepara. Então, aquilo que viraria uma oportunidade de negócios vira uma repulsa, porque você não tem nada de interessante para oferecer. Então, a questão de pular etapas faz com que o profissional dê com os burros na água em muitas das oportunidades que poderiam ser oportunidades de negócio de sucesso. Exatamente, ele queima cartucho, né? Ele acaba queimando cartucho à toa. Então, assim, quem está nos assistindo aí, também a live fica gravada, né, Ana? Sim. Eu falo com o pessoal que está se graduando, participem de programas voluntários. Eu gosto de citar como o CREA Minas Júnior. O CREA Minas Júnior é o maior programa formador de jovens lideranças da área tecnológica do Brasil. Então, a gente tem o CREA Minas Júnior. Aqui em Patinga a gente tem um núcleo. O Patrick está participando aí, né? Ele é do CREA Minas Júnior há muito tempo. Já é faz parte, né, do CREA Júnior, já faz parte da família. E o CREA Júnior, Ana, para o estudante de engenharia, até o recém-formado, ele ajuda tanto no crescimento pessoal e profissional. Eu entrei na época em 2015. Em 2015 eu estava no segundo ano indo para o terceiro ano de engenharia. Me ajudou de uma forma porque eu consegui trabalhar minhas habilidades, tantas habilidades que eu tinha dificuldade, e tantas minhas habilidades que eu já não tinha tanta dificuldade, mas eu consegui aperfeiçoar elas cada vez mais. E a gente lida com equipe, com grupo, né, com pessoas que estudam junto com a gente, engenharias diferentes, instituições de ensino diferentes, mas que a gente tem aquela mesma força de vontade. E aí a gente acaba caminhando melhor juntos, né? E aí ajudou demais, tanto no crescimento pessoal e profissional. Muito bom. Você tocou em dois pontos interessantes. Primeiro, o trabalho voluntário, seja em qual for a esfera. Isso brilha os olhos do recrutador, porque às vezes a pessoa também, esse estudante, ele fica assim, caramba, ou eu tenho uma bolsa, ou o meu pai paga o meu curso, alguém paga, financia, e aí eu não preciso trabalhar por enquanto, eu posso me dedicar ao estudo. Mas enquanto você se dedica, faça atividades paralelas. E essa questão do trabalho voluntariado, ele é muito importante, porque o trabalho voluntário, ele te ensina algumas habilidades, principalmente comportamentais, que a escola não vai te ensinar. Não vai ensinar. Exatamente. A gente pega, por exemplo, aí, aos olhos do recrutador, né, Ana, quando a gente abre uma vaga de emprego, a gente tem vários candidatos e vários currículos para poder analisar.
Até um assunto que vocês provavelmente já trataram, né, sobre entrevista de emprego, etc. Então, imagina aquele monte de documentos. Então, é muita coisa. Você tem que ser direto no currículo. Quando o recrutador, eu vou dizer a visão que eu tenho. Quando o recrutador, a gente pega aquele currículo e vê que aquele candidato realizou trabalhos voluntários, a gente pensa a seguinte situação: opa, peraí, esse profissional de engenharia está graduando, ele participa de trabalho voluntário. O que é o trabalho voluntário? Financeiramente, você não recebe, mas você ganha muito mais do que o dinheiro pode te dar naquele exato momento, que é o crescimento que você vai ter de perfil comportamental, tanto pessoal e profissional. Aquilo ali, aos olhos do recrutador, os olhos dele brilham, porque ele pensa o seguinte: peraí, se ele está estudando, ele está trabalhando, fazendo serviço voluntário, imagina ele na minha organização e recebendo para executar aquela tarefa, para trabalhar junto comigo. Né? Ele, com certeza, aquilo motiva ainda mais. Então, se ele tem motivação para fazer aquele trabalho voluntário, aquele serviço voluntário gratuitamente, mas visando o crescimento pessoal e profissional dele, imagina ele dentro da organização recebendo para aquela tarefa financeiramente, né? A evolução vai vir muito mais rápida. Com certeza. E o segundo ponto, que é o CREA Minas, o CREA Júnior, né, que é para vocês uma escola, e a gente pode entender que essa prática, aliada à teoria de sala de aula, ela é algo que vai deixar ali o estudante com um currículo muito melhor e algo mais completo, um profissional quase que completo para o mercado de trabalho. Que é muito que a gente utiliza em sala de aula, por exemplo. Eu gosto muito de falar que as minhas aulas, eu dou o nome, os meus alunos que estão aí, de simulação empresarial. O dia que é simulação empresarial, eles quase têm um infarto, né? Porque a gente faz mesmo, é líder, é gerente. Você é o gerente hoje, você comanda. Por que vocês não estão conversando? Por que vocês estão desenhando processos e não estão compartilhando esses processos com a sua equipe ou com o setor ao lado? Glenis, boa noite. Por que vocês não estão fazendo isso? Então, é essa prática que vocês levam no CREA Júnior para a gente, quando eu falo sobre, da Frozela tá rindo, porque ela sabe que é verdade. A gente pega no pé para que faça essa simulação empresarial, para que eles tenham uma vivência e quando chegar numa empresa, eles não vão se assustar. Exatamente. Porque a gente sabe como que é a pressão de uma empresa, de relatórios, de reuniões, de processos. Então, essa ligação entre um setor e outro, essa interdependência, ela não pode acontecer só no papel. Ela precisa ser real, ela precisa ser viva. E as pessoas precisam trabalhar isso de uma forma que eles não aprendem isso nos livros. A gente vai aprender com a prática. Isso, exatamente. Por exemplo, no CREA Júnior, eu participei de uma atividade que na época era o coordenador-geral do núcleo, era a Exposibran. A Exposibran é a Exposição Internacional de Mineração, que aconteceu lá na Expo Minas, em BH. Aí, a turma do CREA Júnior, gente, a Exposição Internacional de Mineração não é pouca coisa, né? Então, lá foram 450 empresas de todo o mundo inteiro com stand lá. Aí a gente já levantou, vamos lá, vamos pegar um ônibus e vamos lá, porque a gente vai conseguir estudantes para poder ir. A gente foi com micro-ônibus, mas tá bom. Porque assim, você para e pensa, gente, a Exposição Internacional de Mineração, a oportunidade está ali de negócio, a oportunidade de network está ali, a oportunidade daquele primeiro emprego está ali na exposição. Porque se tem 450 empresas de mineração, e claro, mineração, às vezes a pessoa foca assim, mas é mineração, eu sou da civil, eu sou da elétrica, eu sou da mecânica, da produção. Gente, a engenharia, ela é interligada uma na outra. A máquina que faz a mineração, ela precisa de energia, você precisa de um eletricista. Para você controlar a produção, você tem que ter um engenheiro de produção. O civil, você tem que ter a estrutura do equipamento. Então, está tudo interligado. Então, a gente não pode ter essa visão individual, né? De só enxergar a sua atividade em si, diretamente. E aí, a gente foi com o micro-ônibus. Ana, eu visitei, não deu tempo, obviamente, de visitar todos os estantes, mas eu passei, assim, na maioria que deu. Na época, eu pegava cartão e mandava convite no LinkedIn, ia no Instagram, e perguntava. Às vezes eu não sabia de nada do assunto que aquela empresa tinha, não tinha conhecimento, mesmo se eu chegava, como é que funciona o processo de vocês, como é que é o recrutamento, e pegava aquelas informações, e o cartão, né, obviamente. Ia lá no LinkedIn, adicionava, e já fazia aquele primeiro contato. É isso, é essa rede que precisa ser feita nesses encontros.
Outro encontro que a gente realizou foi aqui na estação da Vale, é o que você falou. A gente fez uma visita técnica e visitamos a locomotiva da Vale. Gente, imagina você entrar dentro de uma locomotiva e poder ver como é que funciona a parte mecânica, a parte elétrica, de acionamento. Isso para o estudante, que, igual você falou, dentro da sala de aula ele está em cima de livro, caderno, ensinamento teórico, mas a prática, a visita técnica em empresas e eventos te dá a oportunidade de você enxergar a prática. Então você vê a teoria e consegue enxergar ela na prática ali, e aí acaba abrangendo ainda mais o Glennis maquinista. Aí, o Glennis tá falando que é Glennis é maquinista. Pois é. Muito Muito bacana. bom. Ele é maquinista e faz também o curso técnico em segurança do trabalho. E Segurança do trabalho. estará conosco fazendo o nosso curso profissional 5.0. Glennis já falou aí que adquiriu o ingresso, estamos ligadinhos, viu, Glennis? Daqui a pouco a gente comenta sobre o curso do profissional 5.0 para a gente tirar um pouco de dúvidas. Mas é isso, o Glennis está lá fazendo uma parte, né, sendo maquinista, mas precisa trabalhar com segurança. Então agora ele tem grande propriedade para identificar ali perigos, riscos, para que o trabalho seja feito de forma eficaz e de forma segura. É isso. Isso, Estamos parabéns, também... Eu falo, Ana, que outra situação, é o que o Glennis está fazendo. Gente, o diploma é só a primeira etapa. É só a primeira etapa. O ensino, ele não termina no diploma. Tem que buscar capacitação. Pós-graduação, curso técnico, MBA, mestrado, doutorado, nunca parem de estudar. Sempre tem que atualizar. Ainda mais relacionada a curso técnico, a engenharia e a parte da segurança também. Principalmente agora que está bem forte. Com certeza. A gente estava numa palestra na faculdade e nós fizemos analogia que estudar é igual Caverna do Dragão. Eu não sei assim, né? Vai entender quem assistiu Caverna do Dragão, porque eu não vou ficar falando a minha idade aqui ao vivo. Mas estudar é igual Caverna do Dragão. Quando você acha que você vai parar e vai sair da brincadeira, não tem não. A brincadeira começa de novo. Está sempre aí se reciclando, né? Isso para poder atender às expectativas, às necessidades desse mercado que está totalmente assim sedento por bons profissionais. Que a gente vai falar, né? A gente fala sempre, tá saturado para todo lado. Tá, mas e aí o bom profissional? Por que não está saturado para ele? Por que ele chega num ponto que ele é como se fosse imãs para boas vagas de emprego? Porque tem gente que tem uma atração tão grande, ela só atrai emprego bom. Sim. Não tem nenhuma mandinga, eu acho que não, né? Não tem mandinga. Tem aí estudo, não tem preparação, tem estratégia. Estratégia, porque eu falo com meus alunos, né? No primeiro dia de aula eu já falo, quem que tem LinkedIn? Aí então a turma que levanta, quem não tem, né? Então a turma que levanta fala que não tem. Eu já falo com eles, ó, se vocês não fizerem LinkedIn até eu finalizar esse período aqui, eu vou reprovar vocês. É porque, mano, não tem como. As principais oportunidades estão no LinkedIn. Vocês não têm um LinkedIn? Calma aí. Como é que vocês vão achar as melhores oportunidades? E outra situação também que eu falo, além do network, quando a gente candidata uma vaga, a gente, às vezes, o candidato ele foca no título da vaga e não na descrição, não no que a empresa está buscando. Então, gente, antes de você candidatar uma vaga, pesquisa a empresa, entra no site dela, missão, valores da empresa, conheça a empresa para ver se o seu perfil encaixa com o perfil da empresa que ela está buscando. Porque, às vezes, a gente foca tanto na parte técnica que esquece a parte comportamental, que é tão importante como a parte técnica. Eu falo com os meninos que quando a gente recebe o currículo, na época do recrutamento, o candidato ele era bom na parte técnica, mas o perfil comportamental dele não era bom, precisava de melhoria. Mas só que é muito mais fácil para a gente ensinar ele tecnicamente do que mudar o comportamento de uma pessoa, certo? Então, é preciso que a gente foque tanto na parte técnica, que é buscar o aperfeiçoamento, estudar mais, participar de eventos, né, eventos técnicos, e também participar de programas que ajudam você a se aperfeiçoar pessoalmente, que são as ferramentas, né, que a gente trabalha na parte de comunicação, a gestão do tempo, a parte da segurança, da confiança.
São ferramentas que vão te auxiliar aí no dia a dia e deixar mais preparado aí para o mercado de trabalho. Com certeza. O LinkedIn é uma ferramenta muito estratégica. E eu ouvi uma frase hoje que é muito interessante. Não deixe para atualizar seu LinkedIn no momento que você estiver se candidatando para vagas de emprego. Está errado. O LinkedIn é como uma rede social, só que ela é uma rede social, mas ela é voltada para o trabalho. A pessoa alimenta o Twitter, o Instagram, o Facebook, o TikTok, e entre outras redes sociais, porque eu também não dou conta de acompanhar tudo isso, mas se esquece de estar ali constantemente entrando no LinkedIn para alimentar. E aí vem muita dúvida, mas professora, eu só estudo, o que eu vou compartilhar? Caramba, compartilha ali uma matéria que você leu e achou interessante. Vai fazer conexões, procura os headhunters, quem que são essas pessoas, o que eles estão postando. Achou uma matéria interessante, um artigo, uma foto, um post, reposta na sua rede, comenta ali com as suas ideias. Faça boas conexões. O mundo ali é amplo, virtual. Você pode se surpreender com uma vaga, por exemplo, né? Tem muitos engenheiros trabalhando aqui na África do Sul. E as candidaturas simplificadas e feitas pelo LinkedIn, que hoje também é uma estratégia muito interessante dessa candidatura simplificada e tende a ser uma tendência a se concretizar, né, a se estabelecer como isso, porque o candidato também não tem muito tempo, né? A gente não tem tempo de sentar aqui naquele processo, abre a página, coloca o nome do pai, da mãe, CPF, identidade, data que nasceu, data que a identidade foi expedida. Caramba, o RH precisa se reinventar também. E o LinkedIn está trazendo essa proposta muito interessante, que é a candidatura simplificada. Tudo que você alimenta ali no LinkedIn vai para a empresa. E o robô analisa se vai passar no filtro ou não. É tão simples. E nós temos ferramentas... exatamente. E além do LinkedIn, nós temos ferramentas. Eu participei de uma palestra teve no Centro Cultural em Minas. E durante a palestra, eu me fugi o nome do rapaz, ele é expert nessa área do LinkedIn, para analisar perfil. E aí ele lançou uma ferramenta e falou assim, gente, abre essa ferramenta e essa ferramenta ela vai fazer um teste no seu LinkedIn. Então ela vai pontuar a sua foto, ela vai pontuar o seu resumo profissional, ela vai pontuar todas as descrições do seu perfil, de uma forma geral. Aí, na hora que eu rodei a atividade, ela falou, tipo, se a foto estava ok, porque não é qualquer foto que a gente coloca no LinkedIn, a gente tem que lembrar, é totalmente diferente do Instagram. O Instagram você publica coisa do dia a dia, até profissional também pode, né? Instagram, não tem problema, mas o LinkedIn não. O LinkedIn é profissional, coisas novas, né? Que estão sendo criadas aí no mundo, no dia a dia, na sua área, ou seja, qualquer área que for. Então, é isso que é postado e que é comentado dentro do LinkedIn. E aí a gente precisa ter esse foco. É o que você falou, atualizar a foto correta, as suas descrições, as competências também, porque o LinkedIn automaticamente ele já faz isso, né? Quando a empresa lança a candidatura, a vaga, automaticamente o LinkedIn já compara, né, as descrições, as competências com as suas competências, e aí pode mostrar aquela vaga mais explícita para você também. Com certeza. Aí faz um curso, não coloca no LinkedIn, não sabe como colocar. É um defeito muito grande, né? Porque a pessoa sabe fazer os filtros no Instagram, sabe postar, sabe fazer reels, TikTok, dancinha, mas quando é na vida profissional, precisa do empurrão do professor. E a gente em sala de aula, pessoal, nós não temos tempo para isso, porque nós temos uma ementa para cumprir, nós temos um cronograma, calendário pedagógico, nós temos outras atividades. Então, mesmo que a gente faça muito esforço, fica sempre algo para a gente ensinar, que aí por isso surgiu o Carreira em Pauta, para poder ter essa oportunidade fora da sala de aula, para poder trazer assuntos relevantes, abrir a mente das pessoas, transformar essa mentalidade numa mentalidade que é preciso esforço, nada cai do céu a não ser chuva. E a gente precisa esforçar. Se você quer hoje ter um salário de 10, 15, que seja, você precisa fazer por merecer. Até o final do curso eu faço o LinkedIn. Aí, olha, eu vou rasgar, eu vou dar não desenvolvido na matéria para essa bonita aqui, porque dizer que até o final do curso. E o curso acaba mês que vem, sabe, Glenda? Então, assim, até o mês que vem a Franciela tem um compromisso de entregar um LinkedIn perfeito. Eu vou printar aqui, Franciela. Vou printar aqui agora. Aí, a outra embaixo também, minha aluna, Sara, não tem LinkedIn, né, Sara? Se tem, não vejo atualizar. Entendeu? Então, é uma ferramenta muito importante.
muito. Ana, os últimos estagiários lá do CREA, né, eu recebia a indicação. Inclusive, eu fiz uma pergunta no meu Instagram, uma caixinha lá de perguntas, e teve um que comentou exatamente sobre o QI, né? Qual é a dificuldade que ele encontra, por exemplo, ele falou da questão da indicação. A indicação, ela é importante. A indicação ela é importante para quem está recrutando. O problema é quando a indicação ela se sobressai a conceitos técnicos, a conceitos comportamentais. Mas o recrutador, quando ele alinha a parte técnica comportamental com a indicação, você tem um candidato muito forte ali. E a indicação ela vem da onde? Das conexões no LinkedIn. Então, todos os nomes que eu recebia lá para a vaga de estágio, eu ia no LinkedIn da pessoa e dava uma olhada. Aí tinha lá candidato que não tinha nem foto, não tinha nada no LinkedIn. Estava em branco, ou às vezes nem tinha, né? E a gente acaba não olhando, porque é igual eu falei, a gente tem tempo. Tempo é precioso, a gente precisa ser municiado de informações, né, para poder fazer a contratação. Com certeza. E eu gosto muito da frase do... Ai, gente, agora eu esqueci. Eu gosto tanto desse homem, do Flávio Augusto, do Geração de Valor, né? Tudo é venda. A gente pensa assim, eu sou engenheiro, preciso vender? Sim, a sua imagem é vendida todos os dias na internet. Então, vendemos a nossa imagem, vendemos o nosso conhecimento, vendemos o nosso serviço, a nossa hora, tudo é venda. Se esse profissional precisa de uma vaga de emprego e ele está ali, não é qualquer vaga, o estágio já é um nível superior, já está ali procurando o seu reconhecimento de mercado. Se ele não oferece o mínimo, como que eu vou contratar essa pessoa? Se ela não faz gestão da própria carreira, se ela não faz gestão de se mostrar numa rede social para poder fazer com que ela seja contratada, ela não vai fazer esse esforço com a minha empresa. Exatamente. A gente já se espelha no que a pessoa posta, né? Se ela não posta nada, a gente não consegue ter uma visão mais assim profunda sobre aquele candidato. Então, assim, quando a gente já pega o LinkedIn, abre e vê a pessoa da área da nutrição, por exemplo, ela posta lá, ou não precisa nem criar o conteúdo. Igual você falou, repostar. Repostar e comenta e tudo, vai ver. Aquele recrutador, ele vai ver. Essa pessoa está totalmente ligada na área dela. Então, isso aí brilha os olhos, né? Deixa mais preparado. Chama mais atenção. E colocar também as competências, como você falou, as competências certas. Se você está se candidatando a uma vaga de emprego, leia toda a descrição da vaga. Ali vai estar, é como se fosse o edital do concurso público. Ali tudo que você precisa saber está ali. E as informações mais preciosas vão estar ali. Então, é que você precisa entender que as competências que você possui, as competências que a empresa precisa, elas precisam casar. Elas precisam estar conectadas. A gente já cansou de dar esse exemplo. Se você não gosta de gente, não gosta de conversar, você não pode ser vendedor. Você vai ter que trabalhar em serviços mais financeiros, algo que você não tenha tanto contato com pessoas. Apesar de que contato com pessoas é praticamente impossível, zero contato. Vai ter que ter esse contato em algum momento. Mas é para você Ainda mais saber... engenharia. Oi? Ainda mais engenharia, né? Contato com pessoas, lida com pessoas. Estamos com pessoas o tempo todo, são projetos, então reuniões, então isso tudo é interessante. Blender, agora eu queria conversar com você, chegando ao ponto aqui que a gente vai falar um pouco mesmo, lógico que tudo que falamos aqui é muito relevante, mas é o ponto seguinte, nós estamos numa região aqui do Vale do Aço, onde predominantemente industrial. Muitos estudantes já formam pensando em entrar nas grandes empresas da área da siderurgia aqui da região. Mas você foi um pouco contra essa maré, não é isso? Então, por isso esse tema, reinventar-se. Você não esteve junto com a manada, com a maioria, você foi contra. Me conta um pouco sobre como isso surgiu assim na sua vida. Olha, Ana, isso aí surgiu já durante a graduação, durante o curso técnico. Durante o curso técnico, meu primeiro emprego foi no escritório de engenharia. No escritório de engenharia, inclusive no Caravelas, no bairro Caravelas, na cidade de Patinga. E eu iniciei a parte dos estudos da elétrica, né? Eu fiz técnica eletrotécnica na época, e aí eu entrei muito no setor de projetos, de execução de projetos. E aí eu nunca trabalhei na área industrial de início. De início eu ficava em escritório, depois eu tive a oportunidade de fazer estágio dentro de uma área industrial.
Porém, Ana, é muito interessante que a gente tenha foco, objetivo. Olha, eu tenho foco, eu tenho objetivo em atuar em tal área. Mas vai acontecer, durante a graduação, mudar. Você vê que você não tem muita aptidão para aquela área. E aí eu percebi que na área industrial eu não tinha muita aptidão para aquele setor, sabe? Mas eu não continuei ali insistindo, né? Porque é necessário, é por isso que a gente precisa participar dessas atividades voluntárias, porque é aí que a gente começa a nos conhecer cada vez mais. Então, eu identifiquei que eu não tinha um perfil muito voltado para a parte industrial, de ficar dentro da indústria. E aí, Ana, muita gente se desespera, porque a pessoa só enxerga aquilo, indústria, 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 eu tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir. Às vezes ela até consegue o serviço, mas ela não está feliz, né? Ela não está se sentindo realizada como uma profissional, como um profissional ali da área. Tá? E então eu busquei outros caminhos. E, gente, tem vários caminhos. Vários, mas inúmeros. Eu vou citar o exemplo aqui, por exemplo. O exemplo é a parte da fotovoltaica, né? Eu até comentei com você no WhatsApp, durante a minha graduação, quando eu formei, eu atuava na área de projetos elétricos convencionais, projeto elétrico de casa, aquelas edificações, é o que eu falei no início da live, são aquelas áreas que você tem muitos concorrentes. Então, gente, projeto elétrico de casa, de prédio, você tem muitos concorrentes. Tá? Não é uma área saturada, mas você tem muitos concorrentes que fazem a mesma coisa que você. E aí o seguinte, é necessário que durante esse processo a gente esteja pronto para as oportunidades que surjam. E aí, Ana, durante a minha graduação, eu participei do CREA Minas Júnior e eu conheci na época um amigo meu hoje, né, engenheiro, o Rinaldo, também eletricista, e ele me deu a oportunidade de dar treinamentos, a parte de treinamentos. E aí eu iniciei essa parte de treinamentos para colaboradores que atuavam no setor da usina, da indústria, né? Então, da usina de uma forma geral. Então, treinamentos NR de segurança, por exemplo, NR10, né? Na parte elétrica. Nós temos outros também. Eu comecei a dar treinamento. Mas só que dar treinamento não é fácil. Porque você está lidando com pessoas e são pessoas já com experiência, já formadas. Você está ali treinando elas como elas vão fazer atividades delas no quesito de segurança, né? Mas eu aceitei, né, essa oportunidade e comecei a realizar esses treinamentos, esses NRs. Na nossa região é muito forte, porque você tem várias indústrias aqui e os treinamentos são frequentes. Inclusive, quinta-feira eu vou fazer um. Comecei a fazer os treinamentos. E aí, Ana, o que acontece? Nesse meio do caminho, eu vou conhecendo outras pessoas, outros profissionais. E aí, por exemplo, tem um colega nosso que está fazendo aí a segurança do trabalho, né? Eu conheci o Felipe, que é engenheiro de segurança, eu fiz alguns serviços para eles de laudo da parte elétrica. Então, por exemplo, a gente tem o setor das indústrias que eu estou falando. A gente tem a área de laudos. O que é o laudo? É eu simplesmente chegar no posto de gasolina, por exemplo, e fazer um laudo sobre as instalações elétricas daquele posto. Eu estou dando um exemplo da minha área, que é a parte da elétrica. Mas tem a parte da segurança também, que é a insalubridade, todos os riscos ali que aquela edificação, que no caso o posto de gasolina, combustível, acaba exercendo sobre o colaborador daquele posto, né? E aí, Ana, eu comecei a fazer esse laudo para o Felipe, engenheiro de segurança. E aí o Felipe, ele conhecia o Marcos. Olha que interessante, olha como é que a ponte vai surgindo. O Felipe conhecia o Marcos. Esse Marcos abriu uma empresa de energia fotovoltaica. Aí voltou o ponto que eu falei da fotovoltaica. E o Marcos perguntou ao Felipe, Felipe, você conhece um engenheiro eletricista aqui da região que sabe fazer projeto? Aí o Felipe, olha, eu conheço o cliente. Se ele sabe fazer projeto fotovoltaico, eu não sei, mas ele é engenheiro eletricista. E esse assunto, Ana, fotovoltaico, era um assunto novo para mim. Para muita gente, que eu formei em 2018, eu não estudei sobre isso, porque a faculdade não me passou essas informações, porque na época, aqui na nossa região, não era tão forte assim, né, como é hoje. Então eu não tinha muita vivência, não tinha conhecimento praticamente quase nada sobre isso. E aí o Felipe me indicou, o Marcos me ligou. Ele me ligou e falou assim, Brenner, o Felipe te indicou, eu estou com um cliente, meu primeiro cliente da minha empresa fechado para fazer esse projeto fotovoltaico. Você sabe fazer? E aí, Ana, eu te pergunto, eu sabia fazer, Ana, o projeto? Eu não sabia fazer o projeto. Mas eu não falei com ele que eu não sabia. Eu falei, não, sei fazer. Sei fazer o projeto. Tá? Inclusive, eu fiz a minha tia, tal, tá rodando. Olha para você ver.
Mas eu enxerguei uma oportunidade ali. Falei, cara, projeto fotovoltaico na minha região, eu estou vendo que isso está começando a crescer. Eu enxerguei uma oportunidade. E essa oportunidade veio através do network. Esse é o ponto, pessoal. Eu não falo network com um colega que te chama para beber, não. Isso também é bom, legal, né? Ir pro barzinho, né? Trocar umas ideias, não. Mas é um network profissional. Então, o Felipe, que é amigo meu, dinheiro de segurança, me indicou. E aí eu falei com o Marcos, não, Marcos, eu sei fazer tal. Aí o Marcos ficou assim, nossa, cara, que legal, porque é o primeiro cliente dele, olha a responsabilidade. Ele falou comigo, Brenda, o que você precisa fazer? O que você precisa de documento para poder elaborar o projeto, para aprovar? Eu falei, misericórdia, e agora? Eu falei, comigo eu sei fazer, eu vou ter que dar meus pulos. Mas a gente precisa arriscar. Claro que a gente não vai falar o impossível, né? Mas a gente precisa arriscar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque se a gente comparar na década de 80, a gente não tinha onde buscar as informações. Hoje a gente tem uma internet que tudo que você precisa está nela. Eu falei com o Marcos, não, Marcos, eu preciso aí da CNH, no documento do cliente, e falando com a propriedade como se eu sabia mesmo do assunto. Mas coitado de mim, por dentro eu estava tremendo igual vara verde. Não sabia de nada. Mas eu falei, vou dar meus pulos, eu vou me se virar. E aí, Ana, nem combinamos o preço na hora, e aí ele falou, maravilha, eu vou criar um grupo aqui, eu vou te passar os documentos. Aí eu desliguei o telefone. Desliguei o telefone e falei, misericórdia, o que eu vou fazer agora? Gente, na hora eu dei o Google. Dei o Google, aí eu pesquisei, modelo de projeto fotovoltaico, norma de CEMIG, que é a concessionária nossa, né? Pesquisei, achei alguns modelos, baixei, comecei a ler e fui fazendo. Ana, deu 16 dias, projeto aprovado. Aprovei o projeto fotovoltaico do Marcos. E aí eu liguei para o Marcos, Marcos, aí, beleza? Depois de 16 dias, ele ficou cobrando, né? Como é que tá? Não, Marcos, tá tranquilo, o projeto tá rodando, tal, mas ó, nossa, eu não medo danado. Mas deu certo, sabe? E aí eu passei por uma situação. Foi difícil porque eu não tinha a quem me ensinar, que era um assunto muito novo, sabe? E hoje eu sempre falo com o pessoal, com os alunos, sempre no Instagram eu publico que eu gosto demais de transmitir conhecimento. Eu acho que quanto mais conhecimento eu transmito, você não gera concorrência, você gera admiração, sabe? Então, Verdade. hoje, por exemplo, eu ajudo muita gente a estar elaborando o projeto. E aí, tudo bem. Fiz o primeiro projeto com o Marcos, o projeto aprovou, deu certo, pedi a vistoria, ligou. Quando chegou lá a gente fez com ele nos 35, 35º projeto, ele veio aqui em casa, eu falei, pô, Marcos, você lembra quando você me ligou, você perguntou o que eu sabia fazer? Eu falei, não, Breno, lembro sim. Marcos, eu não tinha ideia como é que fazia. Ele falou comigo, Breno, você estava brincando comigo. Eu falei, cara, eu não tinha a mínima ideia como é que fazia. Eu falei, cara, você é doido? Eu falei, sou doido. Mas hoje, só com ele, Ana, eu tenho 241 projetos aprovados. Só com o Marcos. Só com o Marcos. De julho de 2019 para cá. Um ano depois de formado. E aí o Marcos me indicou para mais uma empresa. Hoje eu presto serviço para 6 empresas. E eu tenho aí 560, deixa eu ver aqui no meu controle, 585 projetos aprovados. Hoje eu tenho 585 projetos aprovados, porque lá atrás eu falei que eu sabia fazer. Eu poderia falar não, gente. Tranquilo, eu não sei fazer. Mas olha a oportunidade que eu iria perder. E a pandemia, ela veio para todo mundo. É o que o Alex está falando, o mercado é gigante. É gigante. Até anotei aqui, ó, coloquei um ponto legal aqui, o Alex. Eu coloquei aqui doses poderosas de coragem e confiança. Isso que a gente precisa ter. Aquela dose poderosa de coragem e confiança de pegar e assumir responsabilidades e desafios. Eu sou movido por desafio. Então, eu comecei a dar treinamento, comecei a fazer projeto fotovoltaico e a pandemia, assim, particularmente, não me afetou no termo profissional. Porque, claro, a pandemia, ela diminuiu o serviço em alguns pontos. Mas o fotovoltaico e o treinamento, por exemplo, eles não pararam tanto. Eles começaram a crescer. Então, olha o equilíbrio, né, que a gente busca, de buscar várias ramificações dentro do mercado que a área da elétrica, a minha área, proporciona. Né? Então, é isso. Tive aquela coragem, né, como o Alex falou aí, aquela dose de confiança, de coragem em assumir novas responsabilidades e desafios, é o que o mercado está precisando. Hoje a gente está lidando com a parte da inovação, né? A inovação a gente precisa disso, a gente precisa assumir desafios e ter coragem aí. Então essa foi uma dos apertos que eu passei e que deram certo, né? Graças a Deus.
Graças a Deus. É isso mesmo. Xandão falou tudo, né? Faltam profissionais bons e corajosos. Nosso amigo Xandão, na área da TI, fez uma live também muito incrível conosco, né? A pandemia nos tirou da zona de conforto. Muitos acordaram aí. Muitos acordaram e poucos também não. E muitos também não acordaram, né? Muita gente, Não enquanto uns acordar. choram, É, outros vendem lenços e assim caminha a humanidade. Uns num problema isso. vê uma oportunidade de negócios, outros em problema só vê problema. Então, olha aí a visão de um profissional resolvedor de problemas. A gente precisa ter esse perfil. E essa pessoa que é solucionadora de problemas, ela não aprende isso muitas vezes nos livros. A gente não tem um manual de como solucionar problema A, B e C. Eles vão surgindo. A gente precisa aí de uma boa visão, como o Blender teve, uma oportunidade de negócios maravilhosa. Ele teve a coragem e é um perfil de pessoas que solucionam problemas. Hoje, o Isso. profissional solucionador de problemas, ele tem muita vantagem competitiva num período aí de entrevistas de emprego. A própria percepção ali do recrutador no momento de uma dinâmica de grupo, a gente consegue ver a pessoa que tem um perfil solucionador de problemas ou aquela pessoa que pegou ali as dinâmicas e a situação, problema e se embanana toda e não sabe como sair daquilo. Criatividade, inovação, Exato. coragem. Tudo Isso. isso é diferencial. Eu tive, hoje na segunda-feira eu tive uma reunião com duas profissionais da área da engenharia civil de uma grande empresa da região no ramo de construção. E eu, na reunião que eu fiz, eu perguntei, gente, como é que foi como que é a trajetória de vocês dentro da empresa? Elas falaram, bem, a gente entrou como estagiária na empresa, hoje nós somos responsável técnica pela empresa. Então, olha só, o crescimento. E aí, Ana, elas falaram comigo que as pessoas, os recém-formados, né, essa geração aí mais nova, ela está entrando, mas não está nessa busca de desafios, o que para a empresa não é bom. A empresa é aquela pessoa que busca desafios e quer crescer dentro do setor, né? Então, entrar lá e ficar aquele marasmo, né, parado, você vai ficar para trás, né? Tá sendo, o fracasso aí vai acabar te apoiando. Então, a gente tem que movimentar, atualizar e buscar desafios. Vai errar? Óbvio que vai errar. A gente aprende com os erros também, como os projetos que eu fiz. O primeiro projeto que eu fazia, na época o Marcos me ligou, eu gastei 2 horas para fazer o projeto. Hoje é 40 minutos que eu gasto no máximo. No máximo. Em compensação, 1 hora, 2 horas. Isso é o quê? É prática. Tive um projeto reprovado? Tive um monte. Um monte de projetos reprovados. Mas a gente precisa fazer, e o erro faz parte do crescimento. Né? Não é só os acertos. Né? Se fosse tudo acertar, tava bom. Mas o erro também, eles nos deixam preparados para o mercado. Verdade. Estar consciente disso é interessante porque a gente precisa pensar no seguinte: não é que a empresa quer, por capricho, um profissional que soluciona problemas, um profissional proativo. Não. As empresas hoje precisam estar bem amparadas por um corpo profissional realmente capacitado, porque hoje não existe mais a concorrência local. Você hoje vende roupas no bairro Betânia, no bairro Canaã, você não vende. A sua concorrência não é só aí. A concorrência hoje é mundial. Então você está concorrendo de pé de igualdade com o Shein, com o Shopee, com outros itens. Isso é diversos setores. Então a gente precisa sair na frente. A gente precisa ter o nosso diferencial competitivo. Seja ele empresa, CNPJ, seja você uma pessoa física que quer trabalhar em uma grande empresa, ser reconhecido, ter uma carreira de sucesso, você precisa ter o seu diferencial. E hoje, qualidade, gente, eu falo com meus alunos, qualidade não é o diferencial, não, é sua obrigação. É obrigação. É obrigação. E, Ana, na parte da engenharia, eu gosto de falar com o pessoal que a parte da engenharia, a gente trabalha com qualidade, segurança e economia. São essas 3 palavrinhas. Qualidade, segurança e economia. É um foco que a gente tem que ter também no nosso serviço que é prestado aí para a sociedade. Verdade. Não há um trabalho que seja entregue e que tenha gotas de sangue ali do seu empregado, né? Não há rentabilidade nenhuma que justifique, que compense uma mão de obra sangrenta,
ali, não tem como. Até porque as penalidades são gigantes e aí você não quer, por exemplo, colocar o seu filho para trabalhar numa empresa que não trabalha com segurança. A gente sabe muito bem disso. Exatamente. Exatamente. A gente tem que focar sempre na segurança, independentemente, eu sempre falo com o pessoal nos treinamentos, que quando a gente presta, a gente trabalha dentro da indústria, a própria indústria já fornece para a gente treinamento, os EPIs, tudo, né? Mas a gente tem que pensar também que a partir do momento que a gente sai, coloca o pé da portaria da indústria para fora, a segurança ela continua. Então, por exemplo, profissional de engenharia, a gente tem muitos profissionais que é da área da PJ, né, que prestam serviço. A gente tem que focar nisso, a qualidade, a segurança e a economia para o cliente, mas também a sua segurança no serviço prestado. Tem muita atenção nesse ponto também, porque a engenharia lida com vidas. Com vidas. Então, uma edificação aí de 15 andares, a gente tem várias famílias ali dentro, a gente tem várias histórias dentro daquela edificação. Né? Então, todo cuidado é pouco e todo preparo é bem-vindo. A gente pensar nisso, né, Gleber, para tratar e trazer o trabalho, um trabalho ainda mais de qualidade, pensando, igual você falou, eu não construo prédios, eu não faço as instalações elétricas, entre outros. Eu ali estou construindo sonhos, eu estou construindo a possibilidade de uma moradia de famílias que vão ali se constituir, crescer e se desenvolver. A gente precisa pensar nisso porque dá uma responsabilidade muito maior para as pessoas que ficam querendo só o diploma, né? O diploma, meu amigo, abre a porta da empresa para você, mas é a sua competência que vai te manter no negócio. Então, para você que fica aí pensando, eu só quero diploma, você está muito enganado. Tem muita coisa ainda para fazer. Vai dar certo. Ô, Ana, eu falo isso muito também, que legal você ter falado. Eu falo, pessoal, gente, o diploma, às vezes na candidatura pede, né? O diploma. O diploma eu vou para você poder abrir aquela porta e sentar no sofá do processo de recrutamento. Pronto. Agora, quem é você como pessoa e como profissional? E aí que complica, né? Se você não tiver uma história, uma vivência boa, vai gaguejar e aí, infelizmente, não consegue a vaga, né? Sim, muitas pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e demitidas pelas habilidades comportamentais. Tem mestrado e doutorado, não consegue cumprimentar o porteiro. Esse é o meme, né? Não adianta nada você ter mestrado e doutorado se você não tem educação para cumprimentar o porteiro, a zeladora da sua empresa. E, dentre outros, a pessoa começa a fazer um curso e já está achando que pode mandar em todo mundo, que é a rainha, o rei da cocada preta. Minha gente, nós estamos precisando de muita humildade. Eu falei em sala de aula outro dia, vocês não estão prontos. O mercado vai absorver vocês, vocês não são profissionais ainda, vocês estão estudando. E assim que pegou o diploma, você também não é profissional, não. É a mesma coisa da analogia que você fez com a habilitação. Você tirou a sua habilitação, você tem uma permissão para dirigir, mas não quer dizer que você é motorista. Você vai ser motorista com a prática. Ali a prática. Ana, perfeito. Eu até coloquei aqui, exercite a humildade sempre. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Gente, no início eu fazia projeto e aí vinha a empresa que ia executar, né? Claro. Ela falou assim, ela me liga. E eu sempre falo, quando eu entrego o projeto, eu falo o seguinte, pessoal, ó, o projeto aqui, qualquer coisa que vocês identificarem, me liga. Às vezes, se tiver alguma coisa que não está na norma, está errado, pode me ligar, que eu vou alterar, etc. E acontecia no início, da pessoa me ligar, você passou o condutor aqui nesse ponto, mas se a gente passar ele por aqui, vai ser melhor. Aí eu olhava, nossa, maravilha, bom demais, vamos fazer isso aí, vamos trocar. E eu ficava agradecido, sabe? Porque a pessoa passava para mim e eu tinha a humildade de reconhecer, não, realmente, passando por aí é bem melhor. Porque, Ana, se eu virar e falar, não, vai passar onde eu deixei, eu já vou criar uma barreira tão grande, principalmente na comunicação, tá? Que eles vão fechar a comunicação comigo e vai atrapalhar o meu serviço. Então vai ser muito ruim. Com certeza. Outro ponto que eu falo, eu passei por isso, e assim, se eu não seguisse as normas de segurança, eu ia me complicar todo. Deixa eu dar um exemplo. Eu fiz um projeto elétrico de uma edificação e eu fiz apenas o projeto. E a gente, não vou entrar muito em detalhe técnico, mas a gente tem aqui, a gente tem o dispositivo de segurança na elétrica. Então, por exemplo, na casa de vocês, tem lá disjuntor, né? Liga e desliga. Aquele disjuntor ali,
ele serve para dividir circuito. Ah, o disjuntor de chuveiro, tomada e iluminação. Ele desarma, mas demanda um tempo, pode ser tarde demais. E tem um dispositivo que a gente fala DR, Ana. DR é um disjuntor residual. Qual que é a função do DR? Quando ele detecta uma fuga de energia, uma fuga de corrente, ele desarma na hora. Na hora. Na época, ele custava em torno de 80, 90 reais. E eu coloquei ele no projeto. Coloquei ele no projeto e entreguei para o cliente. E o cliente contratou alguém para executar. Tá? Ô, Ana, 4 meses depois, esse cliente me liga, bravo comigo, me xingando. E, Brenda, você fez o projeto e fechou um curto no quadro. E aí, curto ocasiona faísca, o faiscamento ocasiona incêndio, o incêndio ocasiona explosão, dependendo da atmosfera explosiva, né? Depende da atmosfera. Mas no caso dele, o faiscamento pegou incêndio e queimou televisão, sofá, o apartamento não pegou fogo, petit extintor. Mas lembrando, eu fiz o projeto e não executei. E ligou, bravo. Eu falei, não, vou passar aí, vamos dar uma olhada, né? Levei o projeto. Ana, quando eu cheguei lá, o meu projeto tinha todos os dispositivos de segurança no projeto. Ele não executou nenhum. A execução dele foi totalmente fora do projeto. E aí, infelizmente, eu falei, olha, tá vendo esse dispositivo aqui? Esse dispositivo custa 80 reais. Por causa dele, você não colocou, aconteceu isso aqui. Se você tivesse ele, você não tinha perdido. Isso bem material, mas poderia ser muito mais grave. Né? Poderia ter a perda de vidas ali. E aí ele olhou assim, eu falei com ele, tá vendo? Isso aqui ó, evitaria que o curto ocorresse, ele iria desarmar, não ia ter faiscamento, não ia ter incêndio, você não ia perder aqui seus bens materiais, como ocorreu aqui. Né? E aí eu falo para vocês, imagine se eu não tivesse colocado, não seguisse a norma de segurança. Então a engenharia, ela tem a sua responsabilidade e ela é muito pesada na parte da segurança. Então a gente não pode passar por isso. Porque as pessoas falam, Breno, não coloca não, esse DR aí eu não vou executar não. Eu falo, não vai executar não? Então, beleza, você não vai executar, mas no projeto eu vou colocar. Se você não vai executar, o problema é seu, mas ele tem a sua importância. Se eu fosse você, eu colocava. Aí, imaginando, se eu não tivesse colocado o dispositivo, né, o problema que não ia ter para mim. Com certeza. Blender, chegamos ao fim. Eu ainda não sei porque que essa live não caiu, não sei se não está caindo mais, se o Instagram não derrubou a gente. Mas eu gostaria de agradecer muito pela sua disponibilidade, em nome do Carreira em Pauta, em nome do Peterson Franco e da Ana. Agradecer por você estar aqui compartilhando seus conhecimentos conosco, dedicando aí 1 hora do seu tempo para transmitir, assim como você disse, conhecimento, coisa que nós que somos profissionais da educação amamos fazer. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Ana. Peterson também, que está acompanhando a gente aí de longe. Infelizmente não pôde comparecer hoje. Mas, assim, é uma honra, tá bom, ter participado dessa live hoje. E fica o convite aí também para você nos visitar lá no CREA e também novos assuntos aí, a gente poder participar aí na live aí. E obrigado, pessoal, que acompanhou aí também a live. Um abraço a todos. Verdade. Alguns comentários rapidinho aqui, o pessoal falando, Nobres Engenharia, que você é um excelente profissional. O pessoal precisa ter humildade, ser aberto a novas ideias. E falando que ainda a sociedade procura pelo mais barato, por profissionais sem qualificação. Quando o problema aparece, não tem quem recorrer. É isso aí. Galera, muito obrigada. Terça-feira que vem, nós vamos falar sobre empreendedorismo jovem com a Isabelle Berg, empreendedora, a menina à frente do seu tempo, 18 anos, já com uma loja online, para a gente poder bater um papo muito interessante, saber também a respeito dela, dessa coragem de ser aí uma empreendedora, assim como o Blender, há tempos atrás, não muitos anos, ele teve a visão de negócios, se tornou dono e gestor da sua própria carreira. Muito obrigada, viu, Blender? Até mais, pessoal. Um grande abraço. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Gente, ainda estou aqui. Vou aproveitar e falar do programa 5.0. Tá? O Profissional 5.0 é uma masterclass desenvolvida pelo Carreira em Pauta. Já que não caiu, eu vou ficar aqui falando com vocês. 24 de junho começa a nossa primeira masterclass do Carreira em Pauta com o Profissional 5.0. São as competências necessárias para que você se destaque no mercado de trabalho. Siga-nos no Carreira em Pauta, as informações estão no link da bio.
24 de junho, e eu espero por você no nosso primeira Masterclass Profissional 5.0. O mercado quer você.